Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A minha pergunta é para alertar o povo de Juiz de Fora, que é quase 1 milhão de habitantes. A minha pergunta é a seguinte: os católicos dizem que são cristãos, servos de Deus. Os evangélicos dizem que são cristãos e servos de Deus. Os evangélicos pentecostais dizem que são cristãos e servos de Deus. Mas eu gostaria de saber, baseado na Bíblia, se esse povo irão ser salvos, já que quando a gente liga a TV, só vê mentira, né? Falsos ensinamentos, falsas curas, falsos testemunhos e uma perdição de dinheiro que não termina nunca. Essa é a minha pergunta para o povo de Juiz de Fora aqui, como alerta. Irmão, você quer uma resposta franca? Com certeza, para o povo de Juiz de Fora. Graças a Deus. Gálatas 1:10, vamos ler. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se o pregador vai agradar aos homens, né? Este pregador não é servo de Cristo. Mas se um homem quer agradar a Deus, é um homem enviado por Deus. 7:17, João. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Um homem enviado por Deus quer procurar a glória do que ele o enviou, né? Mas o que se procura a sua própria glória, quer agradar os homens, né? Porque a glória dele somente vem dos homens, não de Deus, porque Deus não enviou este pregador. Agora, são cristãos. Cristão no chamado, cristão no costume, cristão na pessoa. O verdadeiro cristão é cristão em todas as coisas de Christianity, de cristianismo, né? Mas os católicos, quem chamado não é cristão, é católicos. Mormons, é cristão, mormons, é chamado mormons. Batista, não é cristão, é batista, é chamado batista, né? Você é testemunha de Jeová, você não é cristão, testemunha, né? É cristão, não. A chamado que ele prefeririam não é cristão. Porque é chamado adventista, metodista. Por que cristão? Cristão pode ser exchange for another name. Trocado por outro nome. Cristão, at the same time, you are Mormon. De cristão, mas daí é chamado Mormon. Cristão, at the same time, Mormon. Mesmo tempo cristão e Mormon. É mentira. Se você é cristão, deve ser cristão. Não mormon, não católico, não adventista, não testemunha, não etc. Batista, não. Vamos ler. 11:26 de Atos. E tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja. E instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos.
O que é chamado cristão? Discípulos de Cristo. Porque a palavra cristão o cristiano em espanhol é um nome derivado. Um nome derivado a nome Cristo. Por isso é cristiano. Cristão no português. Discípulo de Cristo. Né? Agora, o cristão, as pessoas que, membros da igreja verdadeira no primeiro século, instruído por as doutrinas de Cristo, e depois são cristãos chamados primeiro no Antioquia. De novo. E tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja. Eles reuniram na igreja de Antioquia, a igreja verdadeira, instruída por os apóstolos. E instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Depois, eles é chamado cristão. Está chamado permanecendo a eles. Por quê? 1 Pedro 4, vamos ler, versículo 16. Vamos ler. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesse nome. Nome cristão é um nome que glorifica a Deus. Por isso, se padece como cristão, não se envergonha. Mas você, qual é a religião de vocês? Sou testemunha de Jeová. É cristão. Você é testemunha, não é cristão. Batista, é errado. Por que é errado? Eu pergunto a um membro de Batista. Qual é a fé de você? Eu sou batista. Você é ministro? Não. Eu sou membro. Ele diz. Qual? Batista. Ele diz. Você está fazendo batismo? Você é batista? Não, sou membro. Por que chamado batista? O batista é alguém que faz batismo. João Batista está batizando. Você não está batizando. Você agora tem coragem de... Eu é batista. Errado. Você é cristão? Eu é católico. Romano? Católico romano? Você é brasileiro porque é romano. Romano é habitantes da Roma. Você é brasileiro porque você é católico romano. É errado. Muitas coisas é errado em religião, irmãos. Mas, francamente, os cristãos, os discípulos de Cristo, como discípulos, como? Vamos ler em João 8:31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes... Você percebe a palavra, irmãos? Se vós permanecerdes. Se vós não permanecer, não tem nada, né? Ainda que você tenha fé, se você não vai permanecer, vamos de novo. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Os verdadeiros discípulos, os verdadeiros cristãos, são as pessoas que permanecem na palavra de Cristo. Os verdadeiros cristãos, os que permanecerdes, obedecerdes as palavras de Cristo. Agora, os cristãos aqui, ver, olhar,
somente na roupa, não é cristão. Por quê? A roupa delas é roupa que mostra a metade da Monte Sinai. Aqui. Os cristãos na Bíblia, que permanecendo na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, qual a maneira de vestir? 2:9, está na Bíblia. De mesma sorte. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Traje decente. Não traje de atriz. Né? Não traje que mostra o umbigo. Tem tatuagem lá como aqui. Eu vi no por isso muito. É mostrado aqui, né? Mostrado a metade da alimento dos ninhos, dos bebês, a metade, né? Depois tem tatuagem mostrando para lá. Como você vai julgar agora. É cristão. Somente na roupa não é cristão. Porque fazendo algo que vai escandalizar os homens. Né? Mesmo que você não está pensando algo malicioso, mas se você vai ver metade da Monte Sinai aqui, depois tem tatuagem lá, depois aqui tem tatuagem, depois calça está até aqui, né? Quando ela é cristão. É cristão, irmãos. Os cristãos, as pessoas que permanecem na palavra do Cristo como Senhor. A palavra de Cristo por isso, irmãos, ser verdadeiro cristão é obedecer todas as palavras de Cristo. 28:20 de Mateus. Vamos ler. Ensinando-os a observar todas as coisas. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os verdadeiros cristãos vão permanecer todos os dias, observando todas as coisas que diz o Senhor Jesus, que eu vos tenho mandado. Os verdadeiros cristãos são as pessoas que cristão no chamado, né? Cristão no costume, em todas as maneiras da vida, né? 1:27 de Filipenses. Vamos ler. Apenas deixai que a vossa maneira de viver seja digna do Evangelho de Cristo, de modo que, quer eu vá verdes, quer esteja ausente, que eu ouça que estáis firmes em um espírito, combatendo com uma alma, juntos pela fé do Evangelho. Deixai que a vossa maneira de viver. A maneira de viver é todas as coisas que nós estamos fazendo quando vivo, né? Falar, vestir, comer. Se você é cristão, você não vai comer sarapatel. Aqui, sarapatel é uma delícia. Sarapatel é muito bom, irmão Soriano. Você é cristão? Se você é cristão, você não vai comer sarapatel. Por quê?
15:28 de Atos. Vamos ler. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Você está comendo carne, batista, eu que é cristão. Você come sangue? O batista diz, eu como todos. Tudo. Não tem proibição nenhuma. Você não é cristão. Estritamente falando, sangue é proibido por Espírito Santo para os cristãos. Sangue é uma coisa sagrada para o Senhor. Desde o tempo de Noé, até o tempo israelita, até o tempo cristão, sangue é proibido por Deus de comer. Desculpa, eu esqueci que essa não é doutrinação, é exposição, né? Mas vamos ler 9 de Gênesis, para provar somente uma coisa importante. 9 de Gênesis, versículo 3. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Essa palavra é dita por Deus ao Noé. Vamos de novo, em 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e favor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O tempo de Noé, o tempo israelita, 17 dias de Levíticos. Também, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto e a extirparei do seu povo. Desde o Noé até o tempo dos israelitas e até o tempo cristão, 15, 19, 20 de Atos. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Por quê? Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, e destas coisas fareis bem de vos guardar, bem vos vá. Das doutrinas ensinado por os apóstolos, que abstenhais as coisas sacrificadas aos ídolos, ao sangue, ao carne sufocado e à fornicação. Como você pode ser chamado cristão? Que você o meu favorito é sarapatel. Irmãos, I hope I am not offending anybody. Espero não estar ofendendo ninguém. Sim. Cozinhar, fazer sarapatel, né? Do not put the blood. Mas não coloca o sangue. É bom. Sem sangue. Sarapatel sem sangue. Você é cristão. Né? Água sem gás. Né? Se você é cristão, você não vai comer sangue. Mas aqui tem linguiça com sangue. É feito por cristão. É cristão. Cristão falsos. Né? Não deve ser chamado cristão. Se você é evangélico, está no evangelho ou não? Está.
Está no Evangelho. Você tem coragem agora de colocar na capela Igreja Quadrangular Evangélico. Evangélico comendo sarapatel? Não. Você não são evangélicos. Se você vai, porque os verdadeiros discípulos de Cristo permanecem na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. I ask you, Eu peço a vocês, if you want me to give a frank answer. eu pergunto se vocês querem que eu dê uma resposta franca. É a resposta franca. Você vai julgar para si mesmo se você é cristão. Pelas palavras que eu ler na Bíblia. Tem muitas coisas. Para ser chamado cristão, na palavra, em toda maneira de viver, nós devemos seguir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz, ama a seus inimigos. If he is hungry, feed Se him. estiver com fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O cristão não mata seus inimigos. Se você é uma religião que mata outras pessoas, em qualquer intenção, você não é cristão. Porque os cristãos é ensinado por Cristo de não matar, mas amar nossos inimigos. Se o inimigo é sede, dá-lhe beber. Fome, comer. Comer com ele, né? Mas agora os cristãos, especialmente os macumba é cristão. De acordo com notícia que eu ouvi, mesmo os mormons, quando você vai falar na América, né? Quando você vai falar contra a doutrina deles, você vai encarar ating mormons aqui. Nós devemos investigar nossa religião. O mesmo membros da Mormons na América está dizendo que se você não vai obedecer eles vão matar você, derramar seu sangue, porque o sangue de Cristo, de acordo com eles, não é suficiente para salvar você. Imagine, como ser pode chamado cristão os mormons? Obedecendo doutrinas não ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Religião é muito delicado, irmãos. Vem do pensamento dos falsos profetas, são doutrinas delicadas. Por quê? A verdade é difamada por as pessoas por causa dos falsos profetas. 2:1 T4 de 2 Pedro. Vamos ler. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, que trarão secretamente heresias destrutivas, negando até o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por isso, irmãos, na América agora, mais de 25% são ateístas. Ateus. Por quê? Eles provaram as religiões na América, eles discovered the corruption in religion. Descobriram a corrupção na religião. Muitos só dinheiro. Isso tornou-se como ateus. Muitos ateus aqui, agora em América. Porque a mesma Bíblia é rejeitada por eles agora.
não tem mais crença na Bíblia por causa dos erros dos líderes religiosos. That is the frank answer to your question, irmão. Essa é a resposta franca à sua pergunta, irmão José. But the question is, Mas a pergunta, na verdade, foi: will they be saved? eles serão salvos? Segundo Tessalonicenses 2, 11, 12. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Você pensar sobre os versículos, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Qual é o fim deles? Vamos ler 1:8, 2 Tessalonicenses. E tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A julgamento do Senhor, não a julgamento do irmão Soriano. Você entendeu, irmão? Sim, agradeço pelas explicações. Espero que o povo de Juiz de Fora tenha entendido e que os visitantes da Igreja de Deus de Juiz de Fora, que ainda não desgarrou das outras igrejas, passe agora a firmar na verdadeira Igreja de Deus. Graças a Deus, irmão.